Good evening, everyone. Thank you for joining us today. I am able to present a really exciting webinar tonight. So I am grateful to have gotten this job today. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por estar aqui nesse novo webinar. Vamos falar de um tema muito interessante e Carrie está bem entusiasmada de fazer a apresentação de hoje. Okay, let me get my slide open. Okay, very good. So the topic for tonight is what's next after passing your NCLEX RN and your English proficiency exam. El tema que vamos a O tópico que vamos conversar hoje é sobre o que acontece depois que você passa no seu NCLEX e na sua proficiência de I inglês. wanted to say congratulations. Your hard work paid off. So all people who have done NCLEX RN and all people who have passed your English proficiency, what a huge accomplishment it has been for you. Lo primero que quiero decirles es Primeira coisa que quero falar é parabéns, parabéns a todas as pessoas que passaram no seu NCLEX e passaram na sua proficiência. Isso significa que essas pessoas alcançaram, deram um grande passo. Perdóname un segundito, Erika. Carrie, you want to click on the icon, the second icon, to put the The bottom. presentation. On the bottom right-hand side, the second, not the one that looks like a screen, the one that looks like an open book. Oh, you know what's happening? Let me tell you what's happening. David sugeriu que Carrie ampliasse a apresentação. And there's nothing at the bottom like the usual thing. You can hit the escape key. Yeah. You can push the escape key and then you can see it. Okay, so if I just go to the pages, can you see the there. Yeah, congratulations? we can see the pages, but you are not on presentation mode. Present. Right, correct. So Okay. I went, You can see the menu on the top where it I says can, view. yes. Click on view, and then select there where it says reading view. That one. That There one. you go. Ah, You got Thank you. Thank you very much. Okay. So did you not see my congratulations? Yes, we did. Oh, you see. did? We did. Okay. I was gonna say, I thought that was such a great, look at all those happy people, right? Yeah. Okay, thank you, thank you. Okay, so this is the first thing that happens after you pass all of your exams. It's time to meet with us so that we can start your process of recruitment. Então, essa é a primeira coisa que acontece quando você passa nos seus testes. No caso, o NCLEX e a proficiência. A primeira coisa que você vai fazer é se reunir conosco, com a equipe de recrutamento. That we'll ask you to do is to update your resume with your most current experience. Primeira coisa que vamos solicitar é que você atualize o seu currículo com sua experiência, principalmente sua experiência mais atual. Para las personas que no son colombianas. Currículum, hoja de vida o resume para diferentes idiomas. And it's going to be on our template, on our NASH template. So we'll ask you to include every job you've ever had as a nurse. Even if you think, oh, it was a long time ago, I want you to make sure you put all of the months and years that you've worked as a nurse since you graduated from your university. Y Uma das coisas que solicitamos nesse currículo atualizado é que vocês coloquem toda a experiência de vocês, desde quando você iniciou o trabalho enquanto enfermeiro ou enfermeira.
obtuviste tu grado como enfermero. desde que se graduou. Então, toda a experiência para inserir nesse documento. Talk about your clinical experience and what clinical area are you an expert in? So are you an expert in medical surgical? Are you an expert in ICU? Na E em nossa nuestra primeira reunião, nós conversamos sobre sua experiência clínica. necesitamos saber Então, si tú eres un experto vamos saber se você tem experiência na área de clínica cirúrgica, na área de UTI. lo vas a contar en nuestra primera reunión. And this is going to be important for making a decision about what you're going to do when you come to the United States. Y hablar de Não. esto va a ser muy importante. Conversar sobre isso é muito importante porque isso é básico ¿Qué vas a hacer para orientar e também ajudar para quando você chegar nos The Estados next Unidos. thing that we're going to talk about is interview preparation. Próxima coisa que vamos conversar é sobre a preparação para a entrevista. So we will send you a preparation kit that will talk about appearance. It will talk about interview questions and will ask you to practice those interview questions. Então, nós enviamos para você um material como se fosse um kit de entrevista, e nesse material estaremos com instruções sobre sua aparência, as possíveis perguntas e também orientações para você praticar para a entrevista. An interview in the United States may be very different than an interview that you've had in your home country. As entrevistas nos Estados Unidos, provavelmente elas são diferentes das entrevistas que você teve no seu país. So we ask you to really practice your responses to the interview questions. Então, nós pedimos para que você realmente pratique suas possíveis respostas para as perguntas. One of the things that we remind you is to keep your answers short and to the point. Uma das coisas que nós lembramos é que você tenha suas respostas curtas e diretas ao ponto, ou seja, objetivas. Responder lo que te están preguntando. Responder aquilo And que estão use perguntando. words that are familiar to you. Don't try in this interview to use words that are hard for you to pronounce or are difficult for you to remember. Keep it simple. Considerando isso, sugestão que fazemos é que você utilize palavras que são familiares para você, que sejam fáceis de você pronunciar. Não utilize palavras que sejam difíceis de você pronunciar ou termos que você não conheça. Tente utilizar o que é mais simples para It's você. sometimes helpful to practice in front of a mirror because it will help you see if you look like this or if you look relaxed and pleasant. Una de nuestras Uma sugestão é você praticar na frente do espelho, porque você vai poder se ver e vai poder saber se você está tenso ou se você está relaxado. si te estás mostrando de una manera relajada en la entrevista. We will have a mock interview so that we can practice with you. We'll ask you questions and you'll respond. And then we'll give you some feedback about maybe some other ways to think about it, or just to tell you, congratulations, you're ready to go. Lo otro que podamos hacer contigo es que vamos a hacer un simulacro de entrevista. Então, uma outra coisa que fazemos é uma simulação da entrevista, onde vamos estar lhe entrevistando, e esse também é uma forma de você treinar. Com isso, podemos também lhe dar algumas orientações sobre o que melhorar ou dizer se você já está pronto para a sua entrevista. The next thing that we're going to talk about is what opportunities are out there. So
where might I go to work in the United States? El siguiente Então, uma paso outra, la siguiente uma outra, a próxima etapa ¿cuáles son las é opciones que tengo en el onde você vai trabalhar? Quais são as So, oportunidades que os Estados Unidos têm we para will você work with exercer you to enquanto determine enfermeiro? which healthcare organizations are looking for somebody with your clinical experience. Not every hospital is looking for every type of nurse for every unit. De acuerdo a esto, nosotros te vamos a ayudar a De acordo com isso, nós vamos lhe ajudar a escolher e a encontrar qual é o hospital ou a instituição que está buscando uma pessoa com o seu perfil. Não são todos os hospitais que estão buscando e precisando de enfermeiros de todas as I want to áreas. make sure that Kija has what she needs. You okay, Kija? Okay, thanks. Okay, the other thing that we'll talk about is what about the organization? What is their mission? What do they have that excites you, that makes you interested in working for that organization and living in that community? Uma outra coisa que vamos conversar é sobre conhecer a unidade, o hospital onde você vai trabalhar. Então, qual é a missão dessa instituição? Conhecer a comunidade. O que é que lhe deixa feliz em trabalhar nesse local? So our goal is to find the right fit for each person. Nossa missão é encontrar o lugar perfeito para cada This is pessoa. the most exciting part of this piece of the process is just to find a spot that feels like it would be a good spot for you and for your family if you're bringing family with you. Então, essa é uma das partes mais fascinantes do processo, é você encontrar um lugar onde você e sua família, se você trouxer família, no caso, é encontrar um lugar adequado para I você. always remind people, remember, some of the choices might be unexpected. Maybe you think you want to work in a certain area, and the more you learn about it, you might change your mind and want to work in a different area or a different healthcare organization. Y también hay que mantener en cuenta, hay que É tener en necessário ter em conta pueden ser inesperadas. que algumas das opções podem ser inesperadas. Por exemplo, você estava certo de que iria para um lugar, já tinha certeza que ia, e à medida que você vai trabalhando naquele local, não é o que você esperava, o que você esperava. Looking for your opportunity. Então, tente estar com a mente aberta quando você estiver escolhendo o lugar onde você vai trabalhar. Sempre tente ver as diferentes oportunidades que estão sendo oferecidas. So once that's determined, it's time for the interview. Listo. Então, uma vez que isso foi, que foi escolhido o lugar onde você vai, onde você quer trabalhar, é o momento de se preparar para a entrevista, de se apresentar para a entrevista. We, the recruitment specialist, meets with the selected hospital's team, and we share your information, we share your clinical experience, and we also share your special attributes, what we liked about you that we know the hospital is going to value when you interview. Então, nós nos encontramos após a sua escolha do hospital, então nós da equipe de recrutamento
nos encontramos com o hospital, apresentamos o seu currículo, apresentamos sua experiência clínica e também suas qualidades especiais, seus atributos especiais, aquelas coisas que conseguimos identificar Okay. Now, em we você. schedule the interview with you and with the healthcare organization, and we attend your interview with you. Então, feito isso, nós agendamos a entrevista do hospital com você e durante a entrevista estaremos com você. All of the interviews are virtual. Todas as entrevistas são pelo ambiente virtual. Você não precisa estar pessoalmente. All interviews last about 30 minutes or less. As entrevistas têm aí uma duração provável de 30 minutos ou às vezes até menos. Your goal is going to be your real self, to portray confidence in the work that you do, and know that you're prepared. O seu objetivo, sua meta vai ser mostrar que você está seguro naquele momento, que está preparado e que está tranquilo na entrevista. I Tranquilo, always tranquilo. tell people, take a deep breath, try not Eu to sei. talk too fast, and know that they want you to be successful. Eu sempre digo às pessoas, respire fundo, tenha certeza de que o hospital quer que você tenha sucesso na entrevista. And know that they want you to be successful. Ok. Yeah. Y estar seguro de que ellos quieren que a ti te vaya bien en la entrevista. What will happen next is I stay on the call, or one of our team members stays on the call after the interview. Lo que pasa después de la O que entrevista. acontece depois da entrevista? Então, nós do recrutamento realizamos uma entrevista com o hospital. Or one of our team members. Então, depois da sua entrevista, nós nos reunimos com o Our hospital candidate was wonderful, weren't they? Y le decimos a las personas de la entrevista. e dizemos ao pessoal do hospital, então, estão de acordo que nosso candidato é maravilhoso, maravilhosa? You're Porque é a verdade. You're going to do a great job. Porque es la verdad. Tú estás preparado. Você está preparado? Então, estamos seguros que vai fazer um trabalho muito bom Y una vez te contratan. na entrevista. Sometimes on the interview, at the end of the interview, the hospital or healthcare facility will say, we can't wait for you to come and work for us. En algunos casos, Às vezes, em alguns casos, no final da entrevista, a pessoa que está entrevistando você vai dizer: mal podemos esperar para ter você trabalhando conosco. And other times, they will wait and send an offer letter within 7 days of your interview. Em outros casos, eles vão aguardar e enviar uma oferta oficial de trabalho em até 7 dias. formal en los 7 días siguientes a tu entrevista. So no worries if they don't tell you the same day. Many times they have to go back, meet with other team members and discuss it before they make the offer. Así Então, que não se preocupe se você não receber sua oferta de trabalho no mesmo dia. Muitas vezes, a pessoa que lhe entrevistou tem que se reunir com pessoas do hospital antes de tomar a decisão para lhe enviar a Once you oferta. receive the formal offer letter and you'll get the email, they'll send it to our team and we will send it to you immediately if it's
8 o'clock in the morning or if it's 10 o'clock at night, we'll send it right to you so that you've got that offer letter in your email. Una vez ellos Então, hacen uma vez que eles fazem uma oferta de trabalho, eles enviam o e-mail para nós e imediatamente enviamos para você. Não importa se vai ser às 8 da manhã, se vai ser 10 da noite, nos asseguramos que você receba este e-mail assim que recebemos o e-mail do hospital. The offer letter and return it to me. Nossa expectativa é que você assine, o próximo passo vai ser que você assine a entrevista e você assine, perdão, a oferta de trabalho e envie de volta para nós e enviaremos imediatamente ao hospital. Now, sometimes people ask us, what if I'm not selected by the hospital? What if the hospital says, I'm not going to hire that person? Às vezes as pessoas se perguntam, e se eu não for selecionado pelo hospital, o que acontece? Se o hospital falar, eu não quero contratar essa pessoa. I always ask the hospital if they don't select somebody, what was the reason? Eu sempre pergunto ao hospital, se ele não contratam alguma pessoa, qual foi o motivo para que fosse tomada essa decisão? And important thing to remember is not every hospital is going to be your hospital. É importante lembrar uma coisa, que nem todo hospital vai ser o seu hospital. Sometimes in the interview, people were anxious. Maybe they forgot to say something. Maybe they didn't remember something. And, it just didn't work that day. Às vezes, na entrevista, a pessoa pode estar ansiosa, ou não falaram algo que queria, ou estavam muito nervosos, esqueceram alguma coisa. Então, nesse dia, infelizmente, a entrevista não foi Always to boa. say, don't be discouraged. There are other places for you to interview. Y nuestra respuesta siempre va a ser, Nossa resposta sempre vai ser: não se desanime. Sempre haverão outros hospitais que irão entrevistar você. And this truly does not happen very often. It's not common that the hospital doesn't make a job offer. But we've seen it happen once or twice, and those people were then hired by excellent healthcare organizations with no problem. esto no es muy común. Não é comum acontecer isso. Normalmente as pessoas são contratadas pelos hospitais, mas temos visto que uma ou duas vezes tem acontecido caso de pessoas que não foram contratadas na primeira entrevista, mas posteriormente estas pessoas foram contratadas por outros excelentes hospitais. Okay, so never give up. Nunca desista, Discouraged. não fique desencorajado. Así que no te rindas, no te desanimes, que sí hay un lugar para cada uno de ustedes. Sim, existe um lugar para cada um de vocês. So once you get the offer letter and you sign the offer letter, that's a day for celebration. Así que, bueno, el día que Então, o dia que você recebe sua oferta de trabalho e o dia que você assina é um dia para celebrar. So the first thing that we do is submit your contact information to the hospital or healthcare organization's immigration attorney. Así que Então, próximo passo, uma vez que você assinou sua oferta de trabalho, enviaremos sua documentação aos advogados do hospital.
ou da unidade onde você vai trabalhar. Os advogados que trabalham nesses casos são experientes em casos de imigração. We will send you a letter or an email telling you all of the documents that you must collect for the first step of immigration. Nós enviaremos para você um e-mail com uma lista que contém toda a documentação necessária para iniciar seu processo de imigração. And you must start collecting those documents immediately. Você deve iniciar organizando todos esses documentos imediatamente. There's also a questionnaire that they'll ask you to complete. Sempre existe um questionário que é necessário você preencher. And when you've completed everything, the attorney will send you back a document that you must sign. So you have to be looking in your email. Y una vez tú Então, uma vez que você enviou toda a documentação, os advogados vão lhe enviar um outro documento que você tem que assinar. Então, você tem que estar bem atento ao seu e-mail. Now, the attorney is going to file your I-140 with USCIS using premium processing so that your case moves quickly in this first step. los Então, os abogados advogados vão anexar aí, vão fazer a petição do I-140 junto com o CIS, utilizando o processo premium, ou seja, para agilizar o seu processo. And the hospital has to pay a very big fee in order to have that pushed forward with that first step. y los hospitales van a Então, pagar e o hospital é quem paga. Então, para ter esse processo mais rápido, o hospital paga uma taxa considerada alta. Approval from USCIS, they send all of your documentation to the National Visa Center. Uma vez que sua documentação vai ser aprovada lá na UCIS, então seu documento vai ser enviado para o National Visa Center, que é o Centro Nacional de Visto, And ou then NVC. you will fill out another group of documents called the DS-260, and that's for the candidate and their family, if you're bringing family with you. Depois disso, você vai preencher um outro questionário, um outro documento que é chamado DS-260, que é para sua família, para você, enquanto enfermeiro ou enfermeira, e para sua família, caso você esteja indo com a Now, the família. government does an extensive review of all of your information before they approve that step and send your information to the U.S. consulate in your home country. Então, uma vez que você enviou a documentação, que seu documento chegou no NVC, será feita uma avaliação muito detalhada de todo o documento que você enviou antes de que a autorização para sua entrevista seja enviada para o consulado do seu Now, país. once your information is at the U.S. consulate in your country, before you have your interview, you'll have to make sure that you've got some things completed. Entonces, Então, una vez todos tus documentos uma vez que todos os seus documentos estão no consulado do seu país, antes de ir para a entrevista, você precisa seguir alguns passos, precisa ter alguns documentos prontos. Visa screen very early in the process, because once you've completed your NCLEX RN and once you've completed your English proficiency, you are
you are able to apply for a visa screen, which is required for immigration. Una de las Um dos documentos que nós recomendamos que você faça o mais cedo possível é o trâmite para conseguir o visa screen. Esse você só consegue depois que você passa no NCLEX e na proficiência do inglês. aplicar al trámite de tu visa screen. Es uno de los procesos que te recomendamos hacer lo antes posible. No esperar a cuando ya tengas la cita de la embajada. You will get notification of when and where you can have a medical appointment before your embassy interview. Você vai receber uma informação de quando e onde você terá uma consulta médica com o médico da embaixada. É um requisito antes da entrevista na embaixada. Sorry, the embassy will also let you know about police documents and fingerprints. And they will give you information that, I beg your pardon, the attorney will give you information about police documents and fingerprints. And they will give you instructions about where to receive this documentation and where to send it. Outra documentação é sobre os registros criminais relacionados à polícia. Então, os advogados vão orientar onde você conseguir seu fingerprints, onde você ter ali os documentos relacionados à polícia. Então, depois de tudo isso, você terá sua entrevista na embaixada. Se você está indo com família, é importante lembrar que, se você está indo viajar com sua família, eles precisam estar também com você na entrevista. They will take your passports from you and they will return them to you in about 2 weeks. Então, nesse momento, na embaixada, no consulado, eles vão ficar com o seu passaporte e vão lhe devolver com aproximadamente 2 semanas depois da entrevista. They also will provide a sealed envelope that you must keep sealed. You may not open the envelope, and you will present this sealed envelope to the immigration officers when you first enter the United States. Eles também vão enviar para você um envelope lacrado que deve continuar lacrado. Você não pode abrir, porque você vai entregar aos oficiais na imigração quando você chegar nos Estados Unidos. You will also receive a website where you can order, or where you must order, your permanent resident card. And that is issued by USCIS. Você também vai receber um link onde você vai poder solicitar o seu cartão de residente permanente, ou seja, o Green Card. Esse é um documento esse é um documento que é feito nos Estados Unidos pela USCIS. Então, passando aquelas 2 semanas, ou seja, quando você recebe o seu passaporte, então você já pode viajar para os Estados Unidos. The hospital will be very anxious for you to start work, and so we will be meeting with you around the time that you're going to have your interview
so that we can start talking about when you're going to arrive and when you'll start your orientation. Los hospitales O van a estar hospital vai estar muito ansioso, muito feliz por saber que você está chegando. Então, mais ou menos durante esse tempo em que você está na entrevista da embaixada, naquele período de entrevista da embaixada e tudo mais, estaremos nos reunindo com você para definir as datas de quando você vai chegar nos Estados So if you're Unidos. thinking about planning, you will most likely plan that you'll be coming to the United States within about 2 months after your embassy appointment. Así que si Então, estamos hablando de los planes, debes sobre pensar en llegar a Estados as- Unidos en que los estamos primeros conversando meses, sobre os planos, é importante você começar a pensar que você vai chegar nos Estados Unidos aproximadamente aí 2 meses depois da sua entrevista. Mas você pode chegar antes também. By the rules of receiving your permanent resident card, you must arrive within 6 months. Y para Seguindo aí as regras para receber o Green Card, você tem que chegar nos Estados Unidos dentro de 6 meses. no deben pasar más de 6 Não pode passar de 6 meses. Okay, so when you are coming to the US, you'll need to bring that sealed envelope with you. And you'll have to give it to the immigration officer and tell them, open the envelope and tell them that they must enter your information into the computer. Então, quando você chega, você traz o cartão, o envelope lacrado, entrega ao oficial da imigração e pede para que ele abra o envelope e que coloque a informação no sistema, a informação que você está entregando naquele Now, envelope. you may be wondering when you're going to apply for your nursing license for whatever state you're going to work in. Una de las preguntas que puedes estar teniendo es E agora, uma das perguntas que você pode estar tendo é: quando você vai aplicar para a sua licença nos Estados Unidos, no estado em que você vai trabalhar? And the answer to that depends on which state you're going to work in. E a resposta para isso depende de qual estado, e para qual estado você está indo. Some states require you to have your social security number, which will be provided to you. Your attorney will have requested it, and it will arrive usually a few weeks after you arrive in the United States. en Alguns algunos estados requerem que você tenha o Social Security Number, ou seja, é como se fosse o CPF, como se fosse nosso CPF nos Estados Unidos. Os advogados vão fazer essa solicitação, porém este número vai ser gerado para você por volta aí de 2 semanas depois que você chega nos Estados Unidos. Okay. So we will be working with you to make sure that you are applying for your nursing license at the proper time. Así que Estaremos trabalhando com você, não se preocupem, que estaremos com vocês para assegurar que você aplique sua licença no estado que você vai trabalhar no momento indicado. Claro, dependendo aí do estado onde você vai. Okay. All righty. Here is an immigration timeline. este E nós temos a linha do tempo da imigração. el tiempo de inmigración. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar en nuestro proceso de inmigración? Remember, an immigration timeline is an estimate. Por favor, tengan en Se cuenta lembrem que a linha do tempo da imigração, isso aqui é uma estimativa, não é exatamente o que tem aqui. Isso aqui é só uma estimativa. Pode ser mais, pode ser menos. The United States requires over 1 million nurses in the next 10 years to come and work in the United States.
Los Estados Unidos Nos van a Estados Unidos más de 1 millón de enfermeros vão precisar de mais de 1 milhão de enfermeiros para trabalhar nos próximos 10 anos. For professional nurses to have a way to get to the United States and to have a permanent resident card or green card. Essa é uma excelente maneira, o momento perfeito para que enfermeiros possam fazer seu processo e chegar nos Estados Unidos como enfermeiro registrado e residente permanente. Ciudadano con su green card, con su permiso de permanencia en Estados Unidos. So many foreign or international nurses are taking advantage of these opportunities. Así que muchos Muitos enfermeiros internacionais de outros países estão aproveitando essa oportunidade. Okay. So this is just an estimate. For the first 3 to 4 weeks after you receive your NCLEX passing and your English passing is when we start talking about the healthcare facility, talking about the interview, having the interview, accepting the offer, and submitting the information to the immigration lawyer. And that takes about 3 or 4 weeks. Então, depois de você passar no seu NCLEX e na proficiência do inglês, vai levar aí um período de 3 a 4 semanas para que façamos a seleção da unidade de saúde ou hospital onde você vai, para que preparemos você para a entrevista, para que a entrevista ocorra, para que você aceite a oferta e que seja iniciado o trâmite com os advogados. Isso aí leva um período de aproximadamente 3 a 4 semanas, Okay. depois da aprovação no NCLEX na proficiência. 8 weeks are when you're going to submit, you're going to collect the documents, you're going to obtain translations, you're going to get all of the documentation together to submit the I-140 form to the USCIS. Durante las Então, as próximas 4 a 8 semanas, depois de ter sua oferta, vai ser aquele momento de você reunir documentação, a parte de traduções também, toda essa parte de documentação que é necessário para iniciar a submissão do seu formulário I-140. The attorney is starting to work with the hospital to get applications signed and get your documents in, make sure everything is exactly as it needs to be submitted to the USCIS. Y mientras Então, tanto, nesse meio tempo, os advogados que estão trabalhando com você vão se assegurar de ter também toda a documentação necessária do hospital para que assegurem que toda a documentação necessária seja entregue ao CIS, para que não tenhamos nenhuma devolução. The hospital pays to have the processing expedited of your I-140, and the government gives a decision whether they approve your I-140 application within 15 days. Então, o hospital paga como já falamos, o hospital vai pagar o seu processo prêmio, ou seja, para que tenhamos uma resposta do governo se foi aprovado ou não a petição desse primeiro passo da imigração. Now, they may ask for more information. That doesn't happen very often, but it does happen. ¿Es posible? Às vezes, eles pedem mais informações. Nem sempre acontece, não é tão comum. Mas, às vezes, eles solicitam mais informações, já nessa The primeira etapa. USCIS approves the I-140 and sends your application to the National Visa Center.
Então, você teve ali seu I-140 aprovado, seu documento é enviado para o National Visa Center, o NVC, aprobarán esta solicitud ou y Centro Nacional de y Visto. enviarán la información al National Visa Center. And then the National Visa Center sends a case number back to the USCIS and says it's okay to move forward to the next step. Depois disso, o NVC vai mandar um número para o seu caso de volta para o CIS, dizendo está tudo certo, pode seguir com esse processo. Este número de caso es cuando ellos nos dan la autorización para seguir adelante con el proceso. So the next part is 3 or 4 months for the National Visa Center needs another group of documents, and that's called the DS-260 Immigrant Visa Application. You submit not only for yourself, but your family information if your family is coming with you. Después de que Então, tenemos os próximos 3, 4 meses, né, depois que a gente consegue esse número criado esse número que é enviado pela CIS, então, o próximo passo agora vai levar de 3 a 4 meses, onde será realizada a aplicação do formulário DS-260, como já falamos, são os seus documentos e agora os documentos da sua família, se você está indo com sua família. E uma vez que eles revisam esses documentos, eles enviam para o consulado do seu país. Significant amount of work to look at all of those documents and to make sure that the people that are coming from an international country have everything that's required so that they can get a permanent green card in the United States. Esse é um trabalho, é muito trabalhoso isso, essa análise de toda a documentação de vários outros países. Então, é um trabalho bem intenso que a imigração faz, revisando toda a documentação para identificar se aquela pessoa que está chegando cumpre todos os requisitos para chegar a ter um Social Security Number e um visto de imigrante. Once they approve your DS-260 and your immigrant visa application, they send all of that information to the United States Consulate or Embassy in your home country. Então, como já falamos, depois de toda essa rigorosa avaliação, vai ser enviado, então, os documentos para o seu país. Para a embaixada ou ao consulado no seu país. The next step is the interview at the U.S. Consulate. Próximo passo é a entrevista no consulado americano do seu Now, país. this time frame varies. Esse período aí varia, tá? Varia muito. So the embassy has your information. The workload in that embassy, only specific people can interview at the U.S. Embassy for this special visa. Então, eles recebem aí seus documentos e em cada consulado há as pessoas específicas para realizar a entrevista daqueles que estão aplicando para o visto de imigrante. Por esse motivo, as cargas de trabalho nas embaixadas são altas e o número de pessoas para entrevistar é pouco. During this part of the process. Por esse motivo, é necessário ter paciência, porque é difícil manter a paciência, uma vez que você sabe que já passou as outras etapas, mas é necessário manter a paciência. You must have your visa screen, your medical
appointment and your police documents all prepared right after you get approval to send your documents to the interview, because you never know how soon they're going to call you for your interview, and you do not want to miss your appointment. Você tem que estar com todos os documentos prontos uma vez que desses documentos cita aí, Visa Screen, documentos legais, ter eles prontos, porque você não sabe quando sua entrevista vai ser agendada. Pode ser rápido, pode demorar, não se sabe. Porque você não quer perder a oportunidade de ir para a entrevista. So some attorneys will tell us that your interview could be sooner than 6 months or earlier than 6 months. Alguns advogados dizem que essa entrevista pode ser antes de 6 meses. And we know that if it were 9 months, it's 9 months. Porém, pode ser em 9 meses. Puede ser menos de 6 meses o también podemos llegar a los 9, 10, 11 meses. I think the important thing to remember is that you already have all of your documents submitted and that you are in line for your interview, and that it will happen. I think that's an important piece to remember. It is going to happen. É importante lembrar que seus documentos estão submetidos, você já fez toda a sua documentação e você está na fila para a entrevista. Sua entrevista vai ocorrer, é importante lembrar isso. El proceso se va a dar, tu cita se va a dar. The immigration attorney can submit an expedite request to tell the embassy, oh, you're a nurse, they really need you in the United States. Could you please push that person to the front of the line? En algunos casos, Em alguns casos, os advogados enviam uma solicitação pedindo para acelerar o seu processo, dizendo que você é enfermeiro e que os Estados Unidos estão precisando. Você poderiam, por favor, acelerar o processo? At this moment, it doesn't seem to make a difference. Até esse ponto, não parece ter feito diferença parece que haya ninguna diferencia entre enviar esa solicitud o entre enviar essa solicitação e não enviar. I think everybody has a good reason to want to get to the front of the line. claramente Porque provavelmente toda pessoa tem uma boa razão para querer chegar nos primeiros lugares da fila. So my advice to you is work hard to be patient. Know that this will happen, and it is still the best way for a professional nurse to get a permanent resident card, which means you can live and work in the United States for endlessly, permanently. Así que Então, o meu conselho para você é: trabalhe para controlar a ansiedade, seja paciente. Você está fazendo o processo e essa é a melhor forma de você obter um trabalho nos Estados Unidos. Você entrar de maneira legalmente, ter um visto permanente, de residente permanente. The nurses that are here in the United States through this process have said it was worth it. It was completely worth it. The wait was worth it once they got here and started working and having a different opportunity. Os enfermeiros que já estão aqui, eles dizem, os que já fizeram esse processo aqui estão nos Estados Unidos, tem uma coisa em comum. Todos dizem que valeu a pena a espera, valeu a pena o processo, valeu a pena o tempo.
tudo valeu a pena para mudar de vida e trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro residente, como um enfermeiro, um residente legal. No te desanimes en el camino. Por isso, não se desanime. Se va a dar y dentro de poco vas a sentir tú también que valió la pena. I love this picture. ¿Cómo les Eu parece? amo essa figura. So this is going to be, this is going to be the culmination of all of your hard work. That your next steps will be preparation for living in the United States. Well, be glad when that day comes. Então, isso vai ser o final de todo esse processo. Você, e quando chegar lá, então, ao final desse processo, você vai estar se preparando para viver nos Estados Unidos. Vamos lhe ajudar com o processo completo de assimilação. Completo para que te acomodes en el hospital y en el lugar donde vas a trabajar. So we work with the hospital to help you get a complete assimilation process. Nós Nosotros- trabalhamos junto com o hospital para garantir a você que você tenha um processo de assimilação te completo. acompañen en todo tu proceso de asimilación. And we ensure that you have a very smooth transition from living in your country to living in the United States. Y nosotros nos Nosso aseguramos obje- y tratamos nos- de que tú Nosso objetivo e trabalhamos para que essa mudança do seu país para os Estados Unidos seja uma mudança suave. And this presentation will be saved for another day. y esta presentación Mas essa apresentação vai ser para um outro dia, sobre So essa now preparação I'd para a like to know if mudança. you have any questions for us. Agora gostaríamos de saber se você tem perguntas. diferentes etapas de lo que pasa después de que pasas tus exámenes, estamos listos para saber si tienes alguna pregunta. Okay, Carrie, there are several questions. I thought we answered everything. You always do. You always do. I am going to, I'm gonna stop sharing, right? if you feel okay, you can leave it. Mhm. Okay. The first thing that the question is, and maybe I will add a little bit to your comment, Mhm. has to do with people asking if it's the moment that they pass NCLEX and IELTS, then they need to the process will always take 12 to 15 months. Okay. Not always. Okay. So una de las preguntas que hacen es que si el proceso, una vez que uno pasa IELTS o el examen de inglés, la prueba de inglés, IELTS, TOEFL, OET y el NCLEX, si el proceso se demora siempre un año y medio, 12 a 15 meses. ¿Ok? La respuesta es no. Então, a pergunta foi se a pessoa não passar, se a pessoa não passar no inglês ou no NCLEX, se esse processo daria, quanto tempo duraria? Um ano, um ano e meio? Então, a resposta é que o processo é cíclico, então tem fases que a gente precisa andar rápido, tem fases que a gente precisa andar um pouco mais devagar. Sometimes things just slow down. Or why someone's case move very quickly Mhm. and why someone's case is not moving very quickly. El proceso es un poquito cíclico y a veces no hay una buena explicación de por qué el Às proceso vezes, considerando que é um processo cíclico, às vezes a gente não tem explicação para dizer por que
o processo de uma pessoa foi mais rápido e o de outra pessoa foi mais devagar. La verdad es que no hay una buena explicación. Es un poquito de cómo funcionan las burocracias. It has a little bit more to do with how bureaucracies work and how the different decisions get made at different times. Okay? Having an expectation of 12 to 15 months is a reasonable expectation for somebody who gets to an interview until the time they get their visa stamp on their passport. That's a reasonable expectation. That's the traditional expectation that we A had. pergunta foi: 12 meses é uma boa expectativa para o processo? Un ciclo entre 12 y 15 meses es una expectativa razonable, porque ese era el É uma expectativa razoável de 12 a 15 meses, porque esse era o período que nós tínhamos antes da pandemia. Por volta aí de 12 a 15 meses. Às vezes teve processo de durar 6 meses ou 9 meses. Então, de 12 a 15 meses é um período razoável. because we not able to really process a lot of the other visas. We were able to process visas for you guys very quickly. We were processing visas in 4 to 6 months. But that has changed again. Durante obviamente la pandemia, porque no se estaban procesando muchas de las otras visas, éramos capaces de acabar el proceso muchísimo más rápido, obviamente. Antes da pandemia, era possível finalizar o processo bem mais rápido, mas infelizmente depois da pandemia esse processo tem demorado um pouco mais, e aí, como falei, é um processo cíclico. Pode para algumas pessoas durar mais, para outros durar menos, mas de 12 a 15 meses é razoável. Pero siempre hay que estar mentalmente preparado para eso. Sempre tentamos trabalhar para que ocorra menos, mas é importante estar preparado para o tempo. What is a visa screen? Okay. La siguiente pregunta que le tiene. Próxima pergunta é: o que é Visa Screen? Visa screen, ¿qué es el documento visa screen? Boy, you're gonna know all about a visa screen. Então você vai saber tudo sobre Visa Screen. Vas a saber todo sobre Visa Screen. Vas a oír esa palabra bastante en tu proceso. Yeah. So visa screen is required for your immigration to the United States. And Visa Screen é um dos requisitos da imigração healthcare facility will para os Estados Unidos. for your visa screen. That's part of immigration. Isso faz parte do processo de imigração e o hospital vai pagar. Require certain approvals, and we will assist you with your visa screen. And Nós vamos it is submitted by either CGFNS or Joseph Silney. And those are probably the two places that you received your credential credential evaluation. Thank you. Erica, I feel like we're one. I know, we know. Yeah, thank you. Visa Screen es uno de los documentos que son requeridos. Então, novamente, Visa Screen é um dos documentos que é requerido para oficializar seu título de enfermeiro, enfermeira, e que você cumpre todos os requisitos para trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos. Quem vai gerar esse documento pode ser o CGFNS ou Joseph Silney, tá? São as duas empresas, uma das duas empresas você vai estar trabalhando desde o início. Então, o papel delas é estar fazendo uma análise de toda a sua documentação relacionada aí à sua graduação e que você cumpriu todos os requisitos para ser enfermeiro nos Estados Unidos. Então, esse é um dos documentos que é requerido. Um dos últimos documentos que é requerido pela imigração e ele certifica que você cumpriu todos os requisitos. Você cumpriu todos os requisitos para ser enfermeiro nos Estados Unidos. O hospital paga dele.
se ha pasado el examen de inglés. Son los dos últimos requisitos que nos Então, exigen. porém, esse documento só pode ser feito quando você passa no NCLEX e você passa no inglês. And Erica's gonna help you do it. Y yo te voy a E a ayudar. Erika vai lhe ajudar a fazer todo esse processo, com esse trâmite, com o CGFNS ou Joseph Silney. I'm going to add two thoughts very briefly. Number one, so everybody's clear. The visa that you will receive to come to the United States has to do with an employer, the hospital, requesting the government to grant you a permanent residency in the United States. In order for the government to do that, they require two pieces of information. One, to demonstrate that in reality you are a professional, and in this case in particular, that you are in the needed profession of nursing. And the second requirement is that you can communicate at a level that you can perform your degree. The only document that certifies to the government that you are able to do that is the visa screen. Is the document that will tell the government that you have achieved Então, those. esse Visa Screen, como o David está falando, é o único documento que garante para o governo dos Estados Unidos que você atendeu todos os requisitos para ser enfermeiro nos Estados Unidos. So Eric, I'm going to let you translate that. Ok. Recordemos que la visa a la que estamos aplicando es una visa especial para enfermeros. Para É enfermeros. importante lembrar que Entonces, esse visto que aplicamos é um visto específico para enfermeiros, tá? E o Visa Screen é o documento que confirma para o enfermeiro, para o governo americano, que você cumpre os requisitos. Ele confirma que você passou todos no NCLEX, no inglês, para trabalhar nos Estados Unidos. Em resumo, o Visa Screen é o país, Visa Screen é o documento que diz ao governo americano, você está pronto para trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro. Está pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que te dé una visa como empleado de su organización. Entonces, hay que demostrarle al gobierno que tú lo vas a poder. É importante lembrar que quem está pedindo para a imigração é o hospital. O hospital está pedindo ao governo americano que lhe dê uma oportunidade para que você possa trabalhar como enfermeiro para eles. Então, por esse motivo é necessário você cumprir os requisitos. I have a tourist visa. Does that helps or hinders my process? Una persona allow me to translate. Sorry. Una persona pregunta, yo tengo una visa de turista a los Estados Unidos, ¿eso me ayuda o me perjudica? Uma pergunta muito interessante sobre. A pessoa diz o seguinte: eu tenho o visto de turista para os Estados Unidos. Isso me atrapalha ou me ajuda? Não faz diferença a resposta. Não há diferença se você tem ou não um visto de turista. Nem lhe ajuda, nem lhe atrapalha. The only reason it will help a little bit is you may be able to take your NCLEX exam here in the United States. Okay? But in many instances, we'll be happy to give you a letter for you to solicit a tourist visa to come and take it here in the United States. In many instances, they will accept it and they'll give you a tourist visa. In some instances, they will don't give you a tourist visa based on that letter that we will provide you. El único momento en el que te puede servir tener una visa de turista es en el momento en el que tienes Então, o único momento que pode lhe ajudar
esse visto de turista no processo é quando você vai fazer o NCLEX, se você quiser fazer nos Estados Unidos. Então, se você tem um visto dos Estados Unidos, você pode fazer seu NCLEX nos Estados Unidos, com seu visto de turismo. Nosotros podemos entregarles una carta para llevar a su cita en la embajada cuando ustedes están aplicando para la visa de turista, donde les decimos Se que van a vocês Estados quiserem, Unidos, nós podemos entregar um documento oficial, uma carta oficial, para que você possa apresentar na embaixada, quando você for solicitar seu visto de turista. No caso, essa carta dizendo que você vai fazer seu NCLEX nos Estados Unidos. visa como enfermero para Estados Unidos no te ayuda para nada. Es totalmente diferente, indiferente si la tienes o no. The next question is people wants to know, Carrie, you expand a little bit. The moment they pass the NCLEX and English exam, how quickly you feel that they will be ready to take an interview? You expand a little bit on that. La pregunta que están haciendo es, tan pronto pasan el examen del NCLEX o el examen de inglés, ¿qué tan rápido se pueden presentar a la entrevista con el hospital? Próxima pergunta bem interessante. Uma vez que você passa no NCLEX e na prova do inglês, em quanto tempo você vai fazer a entrevista com o hospital? Prepared for an interview after one mock interview. I mean, some people are ready in a week. And that's most. Depende do seu nível de inglês, depende. Se você tem um bom nível de inglês, você consegue conversar. Tem pessoas que se preparam em uma semana para a entrevista. Este tiempo, después de que tú pases tu examen, tu NCLEX y tu examen de inglés, esto puede ser en una semana, después de que hagamos un simulacro. Isso vai depender aí de como está o seu inglês, do seu nível de inglês. Okay. Very good. There are several questions related to how much does it cost to the immigration process. So, Carrie, would you like to let them know that the hospital is paying for that? The hospital is paying for that. Então, tem muitas perguntas aqui sobre o processo de imigração, sobre os custos. A resposta é: o hospital é quem paga pelo processo. Una de las preguntas que nos están haciendo es ¿cuánto cuesta este proceso de inmigración? La respuesta es: el hospital está pagando por todo tu proceso de inmigración. Tú no tienes que pagar nada de esto, de lo que cuesta todo este proceso. So the hospital is very motivated to have excellent professional nurses work at their hospital or their healthcare facility. So they pay for the immigration lawyer, they pay all of your immigration fees. They are, you have to pay for your nursing license, but really, your visa screen, your green card application and fee, they pay for the immigration attorney, all of the filing fees, all of the premium processing. O hospital é quem paga todas as taxas, então paga suas taxas do processo, paga o seu processo premium, paga o seu visa screen. That the hospital pays for your visa screen. They definitely pay for the visa screen, and that's a very hefty fee. So that's one of the things that people worry about a lot, the visa Essa screen. é uma das taxas que as pessoas se preocupam, mas os hospitais pagam. El hospital está muy entusiasmado de que tú vayas a trabajar en su área de trabajo. Están muy entusiasmados de tener personal como tú, personal como ustedes, totalmente certificado como enfermeros internacionales. Por esta razón, el hospital paga por absolutamente todo tu proceso migratorio. Paga por los abogados que te van a ayudar con todo el proceso. Pagan por tu visa screen, que es uno de los
valores altos que tenemos que pagar, uno de los tantos. Ellos van a pagar y están encantados de ayudarte con todo ese proceso con tal de que tú vayas a trabajar a su hospital lo más pronto posible. Así que durante el proceso de inmigración tú no vas a tener que pagar ninguno de estos valores. Carrie, some people wants to know how many chances will you are going to give them prior to interviewing with the hospital? What, David, tell me, what yeah. does that mean? How many chances? I think what they want to know is that they are worried that they want to be well prepared for Oh, the interview, or it could also mean if they don't pass the first interview, how many more interviews they can get. So I guess you may want to answer both questions. okay. So, Let Erica yes, translate. go ahead, Então, Erica. uma boa pergunta que foi feita aqui. Se você não passou numa entrevista, na verdade, essa pergunta você pode ter dois pontos de vista. Quantas vezes você vamos nos reunir com você, você vai se reunir com uma pessoa da NEST para se preparar para a entrevista? E a outra pergunta é, se você não passar na entrevista com um hospital, quantas outras entrevistas você terá com outros hospitais? So, the preparation for the interview, we make sure that you are ready for the interview. If you are searching for words, if you are too nervous, if you're we want you to be comfortable going to that interview. We want you to be able to do a great job, and we are going to work with you to ensure that that happens. La primera parte de la Então, a pregunta. primeira parte é, nós vamos garantir de que você esteja preparado para ir para a entrevista. Então, vamos nos assegurar de que você tenha confiança, que você tenha as palavras corretas, de que você não está nervoso para a entrevista. Então, vamos te ajudar, vamos fazer o necessário para te ajudar, para que você possa se preparar antes da entrevista. E nós pedimos para que você faça sua tarefa de casa, ou seja, o que nós recomendamos. Para você praticar as respostas, para que você possa falar facilmente no momento da entrevista. You'll need to do that homework to be prepared. Então, para se preparar, você precisa fazer a sua tarefa de casa. Que hagas la tarea en casa, que prepares tus respuestas, que te sientas totalmente tranquilo en decir las palabras y las respuestas que el hospital está esperando. Tú debes hacer tu tarea. Te vamos a pedir que prepares definirte, describirte en 5 frases. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu experiencia? Que estés totalmente preparado, pero así como nosotros te vamos a acompañar en el proceso, tú debes prepararte también. Debes practicar frente al espejo, practicar usar palabras adecuadas para ti y que sean fáciles de entender. Okay, the second question was, então, a segunda pergunta, quantas chances você tem para uma entrevista? Ou quantas entrevistas você pode fazer? A grande maioria das pessoas tem uma entrevista e elas conseguem a oferta de trabalho. On a rare day, somebody will have 2 interviews. The second one, they get the offer letter. Y en algunos casos, Em alguns casos raros, algumas pessoas têm uma segunda entrevista e nessa segunda entrevista obtém a oferta de trabalho.
anybody needed to have a third interview. E But nunca if it did, aconteceu we would make sure de that uma we pessoa move forward. precisar ter a terceira Pero entrevista. no nos ha pasado que ninguno de los candidatos Mas, haya se necesitado você una precisar da terceira entrevista, estaremos aqui para te ajudar. nosotros nos aseguraremos de conseguirte una tercera entrevista. Wonderful. I want to say two things. No, I always like that there is people who behave almost like lawyers. They are already writing about the visa bulletin. So it's Oh, really yeah. good. Okay, but I guess I'm going to give an answer to this question. There is a big difference between final action in the visa bulletin and something that is called the employment visa, the filing employment date visa. Algumas pessoas estão aí comentando sobre o Visa Bulletin. Those are two completely different dates, and they have very different meaning. So final action, the date on final action is not what we go by. We go by the employment filing of employment date visa. Based on when it was filed is when you can start the process of requesting the visa. Okay, so we are fairly current. We're not current, but we are fairly current. The EB3 visas right now, for all, obviously, exception of China and India, okay, are as of February of 2023. We moved from May of 23 back a little bit, but we are fairly current. So that means anybody that we apply, we completed the I-40 in February, is already in, can enter right away the DS-40. So we are fairly current. That's part of the timing that we are counting on that year is when we can do, and that's then the months that Kerry added to how long does it take before you can actually put the request for the embassy to do the visa. So I like when people, you know, start reading some of these documents without normally not quite understanding exactly what they're actually reading, but that's what it means. So Erica, I'm going to translate it myself. So just Please, to save please you. Save you Please, the- I was please do. Alguien me escribe, el boletín de visas es el que dice las fechas de prioridad de cuándo salen las visas. Então, David está falando sobre o Visa Bulletin, Entre lo que se llama né? la E fecha de última tem uma acción, diferença grande no Visa Bulletin las entre, fechas por exemplo, a hacer la data, aplicación. data de que foi feita a aplicação Preocupa que siempre esté correcta o que esté actual. e a última data. No correcta. Quise decir actual es la de la aplicación. Porque se A data necesita, debemos de hacer que eles consideram é a data de aplicação, a data da aplicação. Hacemos esa solicitud expedited, rápida, acelerada. ¿Okay? Lembrem que essa solicitação, ela, por conta do processo premium, Están aceptando todos aquellos que tende a ser um pouco mais rápido. Mesmo estando agora em retrogression, mesmo não estando em data corrente, mas está andando de certa forma. Por eso les decimos a ustedes que a veces se demora un poco más, a veces se demora un Por poco esse menos. motivo, dizemos a vocês que demora um pouco mais. El número de visa, ¿ok? Y nosotros pagamos expedited, pagamos acelerado para que se los den rápido. Killa, I hope that you were able to translate that into Portuguese fairly decent. Okay, I know you cannot hear me, but that's okay. Oh, she said, I We tried. tried. You know, Okay. David, I want to add one more thing. Mhm. You know, that it has not been a short process for most people to prepare for NCLEX or to learn English. O que Kerry está dizendo é que Has taken really para muitas pessoas não é um processo curto. Se preparar para o NCLEX, se preparar para o inglês, para muitas pessoas isso leva um longo período. E também o processo de imigração também leva um tempo. What they, the visa bulletin
and what does that mean? And oh, now should I give up? Should I, E you por know, isso tem muitas pessoas ansiosas, preocupadas com o Visa Bulletin. O que é isso? Devo me preocupar? Então, a resposta é não se preocupe. O hospital lhe contratou, você está fazendo seu trabalho. Tenha calma e reconheça que entenda que o Visa Bulletin vai andar, às vezes não, mas entenda que o melhor caminho para você chegar aos Estados Unidos com o Green Card é por esse processo. It takes a couple months longer. If it's shorter, that's terrific. But, you know, prepare that, you know, it took you a little while to get everything done. No, it's going to take a little while to get the immigration done, and hang in there. And also understand that as soon as the lawyer has the paperwork done, it will be in queue. It will be online, Right. in line, ready Right. for the moment it opens up. Então, uma vez que o seu documento que seu processo é iniciado, você entra na fila. A partir do momento que eles iniciam o seu processo, submetem o seu I-140, você já entra na fila. Once you get to this step, to get that interview, get hired, and get in line. And again, don't get out of line. You know, if you get out of line, it's going to be a big problem. Yeah. I mean, And then if you'll they- have to decide you're going to stay where you are and that your dream is gone. And I don't think people want their dream to be gone. And it's the date of filing the I-40. Yes, that's the Mhm. priority date. Yes. Uma vez que o seu I-140 é submetido, você já recebe ali a sua priority date, ou seja, a sua data prioridade. I know you're paying attention. Ay, no. Queremos que recuerden que ustedes han hecho un proceso, hicieron un proceso para lograr pasar su NCLEX, hicieron un proceso para lograr el nivel de inglés requerido. Después de esto, también viene un proceso para todo el tema legal y todo el tema de inmigración. Muchas veces nos llaman y nos preguntan, ¿qué pasa con el bulletin? ¿Qué significa eso? ¿Qué hay que hacer? Estoy cansado de esperar. ¿Será que me retiro? Nuestra recomendación es no se retiren. Ustedes tienen el mejor camino, el mejor y el único camino para lograr tener una visa de trabajo en Estados Unidos como enfermeros. Una visa Ya de pasar- residente. Una visa de residente, perdón, tienes razón, discúlpame. Una visa de residente en Estados Unidos y poder trabajar en Estados Unidos ejerciendo tu carrera. No se bajen del proceso. Ustedes apenas el abogado ingresa sus papeles, su primer formulario, que es el I-140. Una vez estos documentos son radicados, cada uno de ustedes entra en fila. Así que si sus documentos son radicados hoy, ustedes están más adelante que el que radica los documentos mañana. Si ustedes se salen de la fila, es porque toman la decisión de retirarse del proceso y ya no van detrás de este sueño. No se bajen del proceso, de este último momento. Ya pasó el tiempo de su estudio, ya estudiaron, ya se prepararon. Aguanten, tengan paciencia, que ya está listo. Solo hay que tener un poco de paciencia. Y están en fila. La fila se puede demorar. A Érica está reforçando aqui que o importante é continuar na fila, não saiam do processo. Algumas pessoas, por não querer esperar, terminam saindo, mas como a Érica bem falou, reforçou aqui, você já se preparou, já estudou, já passou nas provas, atendeu, já assinou sua oferta de trabalho. Agora é paciência. Não peçam para sair do processo. One is the offer of employment that makes the hospital that has no cost to you, including all your immigration coming to the United States. The second part is for you to do the 3 requisites: English, certifying your degree in the United States,
taking and passing the NCLEX exam. The second part has a cost to you, but we are subsidizing well over half of the cost of doing those 3 steps. We will help you, and we also help you finance the cost of doing those 3 steps. So learning English, learning and preparing for NCLEX, certifying your degree, and obviously taking the 2 exams have a cost. We are helping you with well over half of the cost of doing that. That's why it's better to do it with us and not do it on your own or with another company, because we subsidize way more than half of the cost of doing those 3 requisites. For me to translate? Yes, please, Eric. Yeah, okay. Algunas de las personas nos preguntan sobre los diferentes pasos que tenemos que cumplir y los Algumas costos. pessoas estão perguntando sobre os diferentes passos que são necessários e os custos. Então, são 3 fases. Você vai precisar passar no inglês, passar no NCLEX, ser contratado pelo hospital. O hospital é quem vai pagar por todo o processo de imigração. Ok? Então, para que você tenha sua oferta de trabalho, você tem que cumprir 3 requisitos: passar no inglês, passar no NCLEX e validar o seu diploma. Esses são os 3 passos: validar seu diploma, fazer o NCLEX e passar na proficiência, ok? Nós do Grupo NEST estamos lhe ajudando a fazer todo esse processo. De tener una oferta de trabajo con un hospital. Okay. Thank you. The next question is about, there is a bunch of questions about the family, and I don't know how many more questions you want to answer, Carrie, but we'll take a couple of the people who have raised their hands, Okay, and then That's a good maybe idea. we'll answer one more, and then with that we finish for tonight. okay, very good. María José, adelante. Hola, buenas noches. Quisiera Buenas consultar noches. sobre la entrevista en la embajada, si ustedes nos preparan para antes de ir a la entrevista o no, o cómo es eso. Okay, Maria José fez uma pergunta bem interessante aqui sobre a entrevista da embaixada. Se o pessoal da NEST prepara você antes de ir para a entrevista na embaixada. I want everybody to know that there is nothing to be worried about on going to the interview at the embassy. Everything they need to approve your visa has, for the most part, been taken care of, so you can go relatively calm to the interview without having to worry much, because bearing something really, really weird, all the visas get approved. It's Right. more a formality than an actual interview. Yo quiero que todos sepan que pueden ir con Então, o todas David está lembrando aqui, ele está dizendo que quer que as pessoas vão para a entrevista na embaixada, tranquilos. Por quê? Toda a informação que eles precisam, eles já têm no sistema, tá? O advogado já tem repassado, enfim, tudo que eles precisam saber já está ali no sistema. Então, por isso você não tem que se preocupar. Mas o advogado, antes da entrevista, vai lhe orientar sobre o que dizer e o que não dizer. Vai lhe orientar a se preparar para a entrevista na embaixada. Los abogados van a tomar un poco de su tiempo y te van a decir qué anticipar en la entrevista, qué decir, qué no decir más de la cuenta, pero puedes ir con toda la confianza. Por exemplo, não dizer mais da conta, responder apenas o que lhe perguntar. Essas são orientações que os advogados vão lhe passar. María José, are you clear? María José, Ok, ¿está? muchas gracias.
Sí, listo. My friend Leslie. Hello, David. Hello, Carrie. Hello, everyone. Hi, Leslie. Some people ask me if always my family receive the same visa or any case is different. Really good question. Great. Boa questão aqui, Leslie está fazendo. Se o visto que é cedido a ela também se estende à família, ou a família recebe um visto diferente. The same. It's exactly the same visa E a resposta é o mesmo tipo de visto. with the Você e sua família estarão recebendo o mesmo tipo de visto. for residency in the United States. Todos reciben exactamente la misma visa. Todos llegan con la visa EB3, que es una de las visas de residencia permanente para los Estados Unidos. Todos chegam com visto EB3, que é um dos vistos de residência permanente You have to nos prove Estados that you Unidos. speak English, you have to prove that you are a nurse. They don't have to prove anything. They don't have to prove Você precisa provar que você fala inglês, que você é enfermeiro, mas seus familiares não precisam provar nada. Tú tienes que demostrarle al gobierno que eres un profesional, que puedes hacer, obviamente que eres un enfermero profesional y que hablas inglés. Ellos no tienen que demostrarle nada al gobierno, ellos reciben la visa por extensión. However, it makes a huge difference to arrive in the United States when you speak English. Sin embargo, hace mucha diferencia tener más idioma cuando tú llegas a los Estados Unidos. Sem así dúvida, que todos puedan estudiar uma grande diferença quando você chega nos Estados Unidos é ter o inglês, que seus familiares também tenham um bom inglês. Isso faz grande diferença. This probably should be the last question. Is the family visa included in the process? Vamos Pergunta sobre uma pergunta y lo demás los invito uma pergunta sobre os custos do visto da família. Então, os custos do visto da família, dos familiares, estão inclusos no processo? Aquí les estoy dejando los horarios de las reuniones en el chat. I am leaving the informational meetings. Então, nesse caso, David sugere aqui que vocês participem das reuniões informativas para receber informações sobre esses detalhes. So, él, si puedes ponerlos de portugués, te lo agradecería. Se alguém puder colocar o horário de português no chat. Varies by the hospital. Some hospitals are a little bit more generous than others. Alguns hospitais são mais generosos do que outros. Pretty much all the process of the I-140 is done at a family level, so you don't have to pay anything for that. Mas todo o processo do I-140 ele é feito a nível familiar, então você não vai precisar pagar nada, sua família também não vai precisar pagar nada. Nessa primeira parte do I-140. Your family, yours is covered, but the consular process for your family you will have to cover. Mas sobre o processo consular para a sua família, você vai precisar cobrir o custo. So it's an answer which is, so I would like to interview with a hospital who will cover my family. I cannot guarantee that that hospital may be interested on giving you an interview. Right. So it depends a little bit. La respuesta es de la siguiente, varía, el costo de cubrir a la familia varía un poco de hospital a hospital. Ok. Sobre os custos, vai depender aí, Algunos cubren más. vai depender do hospital para hospital. Tem hospital que é mais generoso que outro, que ajuda com os custos da família, já outros não. Em geral, a maioria não cobre o processo consular da sua família. Eles cobrem o seu processo, mas não cobram da sua família. Si ustedes nos dicen, pero entonces yo quiero ir a un hospital que me paga o que me ayuda a cubrir más de esos gastos, no te puedo garantizar que ese hospital quiera darte una entrevista,
Ok? Dependiendo de la... Então, de tu mas pode acontecer, por exemplo, você diz, ah, mas eu só quero ser entrevistado por um hospital que vai me ajudar com os custos da minha família. É importante garantir que o hospital pode não querer lhe entrevistar, entendeu? Em geral, é melhor se certificar de que o processo consular da sua família quem vai cobrir é você. Okay. Very good. Those people who want to do the process, the prerequisite with us, please use the information that I'm giving them on the chat. Aquellos que quieren hacer los requisitos y entrar al programa con nosotros, aprovechen los enlaces que les estoy dejando. Aquelas pessoas que querem iniciar o processo conosco, por favor, vejam as informações sobre reuniões informativas no chat. Erika, you have taken a new role. Really? You are a new permanent translator. Oh, no, not another new. David está aqui elogiando Carrie, dizendo que Carrie fez um ótimo trabalho e que Erika poderia trabalhar com uma nova função, que seria tradutora. Carrie nos agradece. E agradecendo aí a todos vocês pela presença. Muito obrigada, pessoal, por terem vindo hoje. Erika, no, Carrie, everybody. Así que muchas gracias por haber venido. Estamos esperando que todos lleguen al hospital lo más pronto posible. Amanda, last comment from you. What's coming up? Yes. Next week we have BSR coming. We're talking about collaborating with other students to learn better and faster. Okay. La próxima semana viene la academia a charlar con ustedes porque siempre tratamos de darles ayudas y motivación para avanzar lo más pronto y lo mejor el inglés, cómo colaborar con compañeros para acelerar tu educación y tus estudios de inglés. And I'm really excited about the first 2 weeks of November. Well, actually 3. The first week of November, so November 1st, we have a CNO from one of the hospitals. Maria, she's a CNO at West Sub. She'll be coming to talk about her hospital located in Chicago, Illinois. And then the following week, November 8th, we have representatives from OET coming to speak about their English proficiency exam. Wow. Estamos muy contentos lo que después de la próxima semana, las primeras semanas de noviembre, tenemos un calendario de actividades súper interesante. Otro grupo de los hospitales va a venir el primer miércoles de noviembre. Uno de los hospitales, una de las cadenas de hospitales en Chicago, también a charlar con ustedes, a contarles ellos quiénes son y qué están buscando, oportunidades de conocerlos y de escuchar de ellos. La segunda semana de noviembre, el segundo miércoles de noviembre, viene. Esto es una invitación súper especial. Viene la compañía que hace el examen, la prueba de inglés para enfermeros, no el examen del NCLEX, la prueba de inglés, OET, se llama OET, viene a charlar con ustedes y contarles sobre la prueba de inglés. No se pierdan estas próximas charlas al comienzo de noviembre. And then November 15th, mark your calendars as well. I'm actively working to secure an immigration lawyer to come and speak to us on the 15th. So I don't have that confirmed, but I feel like just inches away to getting that confirmed. So I believe the 15th, we will have our immigration lawyer here answering questions. Y el tercer miércoles de noviembre vamos a tener lo más probable uno de nuestros abogados de migración aquí en la charla para que le puedan hacer muchísimas de las preguntas de migración. Ok, muy bien. I'm sorry we didn't get to answer everyone's question. There are way too many.
So, thank you very much. Una disculpa no haber podido contestarle a todo el mundo todas las preguntas. Muchas gracias a todos por haber venido. Goodbye, everyone. Thank you for being here. Everybody. Thank Bye, you. thank you. Have a good night, everybody.